aula da terça-feira, se eu não me engano, e encerrar as nossas resoluções de questões por aqui, né? Aí eu peguei algumas das questões que eu tinha passado antes e acabei não respondendo. Aí eu reuni todas elas, coloquei outras questões interessantes e a ideia hoje é a gente ir trabalhando essas questões. Então, vamos lá. Vou começar. Qualquer coisa, vocês podem me falar comigo, me parar, que eu vou parando e a gente vai caminhando junto. Ó, uma das coisas fundamentais para você conseguir resolver um problema de forma rápida é você saber de que aquele problema está tratando. E para você trabalhar fazer uma prova, né, como é o caso que vocês vão fazer, isso é extremamente fundamental. Quando você bater os olhos em uma questão, você tem que saber de que se trata, qual é o assunto que está sendo trabalhado ali. Aí, quando você olha essa questão aqui, está dizendo a soma de 3 números positivos é 6. Prove que a soma de seus quadrados não é menor do que 12. Então, quando você olha para esse tipo de problema, você está olhando para um problema de máximos e mínimos. Você está olhando para um problema de otimização. E, geralmente, qualquer problema de otimização, ele vai conter dois elementos. Um elemento é uma restrição. Então, a restrição é o que você vê aqui, ó. A soma de 3 números positivos é 6. Aí, o que você faz? Você dá um nome para esses números, né? Então, colocar assim, sejam x, y e z, números positivos, então, maior do que zero, tais que a soma deles é igual a 6. X mais y mais z igual a 6. Então, isso aqui é a restrição. Aí, depois da restrição, você tem a função que você quer otimizar. E a função que a gente quer otimizar é a soma dos seus quadrados. Então, o que nós queremos mostrar que eu vou escrever na linguagem de função, mas isso não é obrigatório, não é necessário. Então, como a função está envolvendo 3 variáveis, eu vou escrever assim, ó, f de x, y, z. Quem é essa função? É a soma dos quadrados desses caras aqui. Então, é x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Não é menor do que 12. Ou seja, se ela não é menor, ela é maior do que ou igual. Aí, pessoal, vê só. Esse problema, ele é um problema que, em um contexto da matemática avançada, a gente utiliza, por exemplo, os chamados multiplicadores de Lagrange, que é um assunto que a gente estuda lá no cálculo 2, quando a gente está na universidade, e com essa ferramenta matemática você consegue resolver esse tipo de problema. Porém, nós estamos no contexto da matemática elementar, no contexto da matemática básica. E, geralmente, nesse contexto da matemática básica, esses problemas de otimização, a gente usa as desigualdades das médias, ou outro tipo de desigualdade. Não é obrigatoriamente tem que ser o das médias. Porém, como nós já vimos, né, as desigualdades das médias, então, obviamente, esse problema aqui é um problema que vai envolver a desigualdade das médias. Até aqui, estou me fazendo entender? Tá claro o que eu estou falando aqui, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Não me mantém agora, professor. Pronto, então vamos lá. Aí veja, aí lembra da desigualdade das médias.
lembrando as desigualdades das médias. Quais são essas desigualdades? Nós temos a média harmônica, é a menor de todas. Depois vem a geométrica, que é menor do que a aritmética, que é menor do que a quadrática. Temos que essa expressão aqui, ó, x mais y mais z, lembra a média aritmética. E essa expressão x quadrado mais y quadrado mais z quadrado lembra a média quadrática. Então, a gente tem o seguinte, ó, se você fizer a média dos três números, x mais y dividido por x mais y mais z dividido por 3, isso aqui vai ser menor do que ou igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado dividido por 3. Eita, isso aqui ficou feio. Então, quando você observa isso, aí agora só é trabalhar com os resultados que nós temos. Ó, segue daí o quê? Segue daí que a gente sabe que x mais y mais z é igual a 6. Então, você coloca o 6 aqui no lugar do x mais y mais z, e 6 dividido para 3 dá 2. Então, você tem 2 menor do que ou igual a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado sobre 3. Aí agora é imediato, né? Quando você eleva os dois lados ao quadrado, a raiz aqui é cancelada, esse 2 vira 4. Aí você pega o 3 que está aqui dividindo e passa ele multiplicando. 3 vezes 4 dá 12. Então você fica com 12 menor do que ou igual a x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, com isso, a gente provou o resultado que está sendo pedido. Se você tem três números que a média deles, que a média não, que a soma deles é igual a 6, o menor valor que o quadrado, que a soma dos quadrados deles alcança é 12. Então, sempre vai ser maior do que 12. Lembrando que os três números têm que ser três números positivos. E uma coisa que você pode observar também é que a gente já falou disso, as médias só são iguais quando os elementos que você está fazendo a média são iguais. Então, essa expressão aqui vai ser exatamente igual a 12 quando x for igual a y for igual a z. E como os três, a soma dá 6, então x, y e z tem que ser igual a 2. Então, você pode colocar isso aqui como uma observação. Note que a igualdade ocorre quando x igual a y igual a z é igual a 2. Ou seja, o menor valor dessa expressão vai acontecer quando x, y e z forem igual a 2. Qualquer outra combinação diferente de valores para x, y e z, você tem que essa soma de quadrados é maior do que 12. Pronto, isso aí é o nosso início de hoje. Alguém tem algo a comentar? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ou posso seguir tranquilamente? Acho que pode seguir, professor. Ah, temos uma dúvida aqui, ó. José Vinícius, seu microfone está liberado. Pode falar, José Vinícius. José Vinícius. Não sei se levantou a mão por engano.
Bem provável. Pode prosseguir, professor. É. Se quiser falar, pode falar tranquilamente. Pronto. Essa questão aqui, ela é bem interessante porque dá para o cara encontrar várias respostas diferentes, porém só uma é verdadeira, né? Então está dizendo a valorização mensal das ações de uma empresa nos 4 primeiros meses do ano foi de subiu 25, depois subiu mais 25%, aí depois caiu 25% e depois caiu mais 25%. Aí a pergunta é: podemos afirmar que a valorização média mensal nesse quadrimestre foi de. Aí está aí as opções. Eu compreendo que a primeira questão não é uma questão que cairia no ENA, é uma questão de um assunto que a gente viu que é um pouquinho mais avançado, mas serve para a gente pensar, para a gente estudar, para a gente aprofundar as coisas. Porém, essa questão, ela tem muita cara do ENA, porque o ENA, ele vai fazer muito isso com vocês. Ele vai colocar um assunto lá, uma questão, um problema, que quando o cara olha à primeira vista, e se você não souber o conteúdo, você responde errado, e a resposta errada vai estar lá. Então, aqui, por exemplo, se o cara for muito emocionado e viu aqui que está falando de média, o cara já vai pensar na média aritmética e fazendo a média aritmética dessas porcentagens é imediato que dá 0%. Porém, nesse caso, a gente não está trabalhando com média aritmética. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer agora é o seguinte: qual tipo de média é a que eu vou utilizar nesse contexto? Um de cada vez, para não tumultuar a live. Que média que eu utilizo aqui, pessoal, nessa questão? Tá mandando eu calcular uma média do quadrimestre. Eu já disse que não é a média aritmética, então sobra o que aqui para a gente? Ninguém comentou nada, então deixa eu falar aqui. Veja só, nesse caso aqui, a gente tem que utilizar a média geométrica. Por quê? Porque a gente comentou lá, quando a gente falou da média geométrica, que a média geométrica ela está relacionada com a multiplicação. Então, quando você tem valores onde você pode trocar o produto de todos eles por um número, então geralmente não, nesse caso, você utiliza a média geométrica para representar esse número aí que relaciona os produtos dos elementos daquele conjunto. Então, aqui você observa o seguinte, ó, um aumento de 25%. Digamos que o preço inicial da ação era X. Então, um aumento de 25% significa que eu peguei esse X e multipliquei ele por 1,25. Então, ficaria 1,25x. Aí, outro aumento de 25% é a mesma coisa. É eu pegar esse valor aqui e multiplicar por 1,25. Então, ficaria 1,25 ao quadrado vezes x. Aí uma queda de 25% é o mesmo que multiplicar isso aqui pelo complemento do 100%, né? Que é 75%. Então, você pega isso aqui e multiplica por 0,75. E, finalmente, quando você tem outra queda de 25%, você multiplica novamente por 0,75. Então, fica 1,25 ao quadrado vezes 0,75 ao quadrado. Então, veja, no primeiro mês, né, no
período inicial, o valor da ação era X. Você poderia colocar qualquer número aí. Você pode colocar 1 para essa conta ficar mais fácil ainda. Aí, no primeiro momento foi esse, e quando encerrou o quadrimestre, o valor da ação é esse. Então, como é que eu calculo a média dessas variações? Eu calculo usando a média geométrica. Então, a média, nesse caso, é a média geométrica desses 4 valores. 1,25, 1,25, 0,75, 0,75. Então, aqui vai ser a raiz quarta de 1,25 vezes 1,25, né? Vezes 0,75, vezes ele mesmo. E pronto. Isso aqui é a média mensal no quadrimestre. Aí, veja, se isso fosse uma questão lá do ENA, ia estar uma indicação de como é que você faz esse cálculo. Porém, como não é o caso, eu vou me permitir aqui utilizar a calculadora. Então, vou fazer a conta aqui, 1,25 vezes 1,25 vezes 0,75 vezes 0,75. Aí, esse valor eu tenho que tirar a raiz quarta. Então, vou elevar a 1/4. Aí, encontrei esse valor aí. Só que esse valor, observe, como é que eu interpreto esse valor aqui? Esse valor é esse número, ó. Então, esse número está multiplicando o x, que é o valor inicial da ação. Então, eu comecei com o valor da ação, que era 1 vezes esse x, e termino com 0,96, por aí vai, vezes esse x. Então, quer dizer que não teve um aumento no valor da ação, teve uma queda no valor da ação. E como é que eu calculo essa queda, né? Como é que eu encontro o valor exato? Beleza, antes disso eu vou registrar esse valor aqui, que é a média geométrica, 0,968. Vou botar mais uma casa decimal. Pronto. Então, isso é a média geométrica. No final, no começo eu comecei com x e a média no final me deu 0,9682x. Aí, como é que eu encontro essa variação percentual? Só é pegar o valor final e subtrair do valor inicial. Então, aqui, ó, se eu pegar esse valor final e subtrair do inicial, que é 1x, isso aqui me dá o quanto a ação caiu. Aí, para encontrar em porcentagem, só é multiplicar por 100%. Então, a ação caiu 3,1754 e por aí vai. Aí, aqui na questão, ficou aproximado em menos 3,18%. Então, observe que duas altas de 25%, seguidas de duas quedas de 25%, não equivalem a uma variação nula, mas, na verdade, equivale a uma queda de menos 3,18%. Isso aqui é interessante, por exemplo, quando você vai para o ambiente dos negócios mesmo, o ambiente de ações. Muita gente que está iniciando no mundo das ações tem esse engano. Por exemplo, a minha ação hoje caiu 3%. Então, se amanhã eu recuperar esses 3%, eu não estou perdendo nada. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Porque quando houve o primeiro aumento, foi em cima de uma base X. E depois que tem a queda, ou melhor, né? Estava o valor inicial, aí teve a queda. Quando teve a queda, foi no valor X. Mas quando sobe, não é essa alta não é feita na mesma base, é numa base um pouco menor. Então, se caiu 3%,
Para voltar ao estado normal, não é suficiente subir 3%. Tem que ser uma porcentagem maior do que 3%. Só que o cara não entendendo isso, aí o cara cai nessa falácia, né? Enfim, alguma pergunta aqui nessa questão? Também não, professor, acho que pode seguir. Então, beleza, vamos lá. Temos uma pergunta aqui, ó. Perguntou sobre o final da questão, professor. Acredito que seja melhor. Então, Esse final sobra a raiz quarta. Não, não sobra nada. Eu calculei já aqui. Ó, a média geométrica é a raiz quarta desse valor. Aí eu vim aqui e fiz essa conta, pô. Eu fiz 1,25 ao quadrado vezes 0,75 ao quadrado e elevei a 1/4, que é a mesma coisa que a raiz quarta. Aí deu esse valor aproximado aqui. Aí é o que eu disse. Não dá para o cara fazer essa conta à mão. Beleza? Se fosse para você, se isso aqui tivesse na prova, ia estar uma indicação de como você calcula esse valor. Por isso que eu me permiti utilizar a calculadora, porque não dá para fazer na mão. Mas não faltou nada, não. Acho que ficou entendido aqui, né? acredito que sim, professor. Só perguntaram, depois que descobriu o X, perguntaram o que faz com esse valor. A Elaine perguntou. Não, era sobre a raiz quarta. É porque quem perguntou a raiz quarta foi o Gênesis. Acredito que sejam duas perguntas diferentes. Ah, deixa eu ver aqui. Eu respondi a pergunta do Gênesis, né? Agora, Isso. a da Elane, eu não sei nem o que ela quer falar com o que eu faço com esse valor. Não entendi nem a pergunta. Se ela quiser reformular, eu posso voltar aqui para responder. Ó, essa questão 3 é outra questão envolvendo média aritmética e geométrica. Eu vou pular ela para a gente não ficar muito numa coisa só, mas deixa ela como uma indicação. Se a gente tiver tempo, eu volto para ela antes de encerrar a aula. Aí, antes disso, eu gostaria de fazer essa questão aqui, que eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário sobre esse tipo de questão. Ó, a gente trabalhou lá no algumas aulas da gente sobre a lógica que cai lá no exame, né? E uma das coisas que é cobrado dentro dessa parte de lógica é a observação de padrões. É você observar o comportamento de algo e a partir daquilo ali você tirar uma conclusão. Você não precisa responder proposições lógicas, nada disso. É só observar o que está acontecendo. E essa questão, ela é típica para isso. Porque, veja só, uma sequência de números é definida por o A1 é igual a 3, deixa eu colocar aqui, A1 é igual a 3, e o AN mais 1 é igual a N mais AN ao quadrado, para o N maior do que 1. Aí ele mostra como que significa isso. Por exemplo, o A2, que você bota o N igual a 1 aqui, fica 2, né? Então é A1 mais A1 ao quadrado. Como A1 é 3, A1 ao quadrado vai ser 9, então o valor do A2 é igual a 12. Beleza. Aí, uma estratégia, quando você pega uma questão que envolve sequências desse tipo, essa sequência aqui, esse tipo de sequência, se chama recorrência. O que é uma recorrência? Uma recorrência é uma sequência onde, para você obter um determinado termo dela, você precisa dos termos anteriores ou do termo anterior. Nesse caso aqui, para obter o termo de ordem n mais 1, a gente precisa do termo de ordem n. Outros exemplos famosos de recorrência
um exemplo famoso, né, é a sequência de Fibonacci, quando você, para encontrar o fn mais 2, você precisa do fn mais 1 mais o fn. Isso aqui para o n maior ou igual a 1. Ele vai dar o F0, vai dar o F1, aí o F3 por diante, você encontra usando essa relação. Aí, beleza. Aí vamos para aqui, vamos tentar. Quando você pega uma recorrência, a ideia é você primeiro tentar ver como é que ela se comporta. Algumas têm uma maneira de você encontrar o termo geral, outras não. Outras você tem que ficar brincando lá, usar técnicas e tentar fazer mudança, substituição para chegar na resposta. O primeiro caminho é esse, é mexer nas coisas e ver o que acontece. Então vamos calcular o A3. O A3, pela fórmula aqui, vai ser o A2 mais o A2 ao quadrado. E isso aqui eu vou escrever assim, ó. Como esse número está aparecendo nos dois termos, vou colocar ele em evidência. Então vai ficar A2 vezes 1 mais A2. Que evita de eu calcular aqui o quadrado. Aí o A2 é 12 e o A2 mais 1 é 13, né? Aí agora a gente faz essa conta. 12 vezes 13. Dá 156. Aí, meus amigos, observem que a sequência ela cresce muito rápido. Porque eu comecei com 3, pulei para 12 e agora estou em 156. Se eu fizer o próximo termo, que é o A4, aí vai ficar A3 mais A3 ao quadrado, que é igual a 3 vezes 1 mais A3. Ou seja, 156 vezes 157. Só que aqui já começa a ficar problemático, né? Porque, ó, se eu faço essa conta aqui, quanto é que vai dar? 156 vezes 157. 24.492. Então, já está começando a ficar uma coisa problemática. Aí, o que que eu faço aqui, né? E note, o que é que eu tenho que encontrar? Qual é o objetivo da questão? Eu quero encontrar o algarismo das unidades do A 2022. Aí, se eu usar a fórmula da recorrência, o A 2022, ele vai ser igual ao A 2021 vezes 1 mais A 2021. Só que como eu observei nesses 4 primeiros valores, a sequência ela cresce muito rápido. Logo, esse número aqui, ele está fora da minha capacidade de computá-lo, né? Até em uma calculadora, talvez eu não consiga encontrar esse número. Aí, o que que eu posso fazer aqui, pessoal? Alguém consegue ver um caminho? É par, multiplicação de consecutivos. É, quando você multiplica dois números consecutivos, o resultado é um número par. Bem observado. Só que isso ainda não resolve o problema, né? Mas está no caminho certo. Mas alguém observa algo que possa levar à conclusão do problema? Ó,
um caminho para isso é você observar o seguinte. A questão quer que a gente encontre o algarismo das unidades. Então, eu vou prestar atenção no algarismo das unidades aqui desses números que eu estou encontrando. E se você prestar um pouquinho mais de atenção, você vai observar o seguinte: além do que foi comentado pela colega Isaura, você vai perceber que o algarismo das unidades está se repetindo. Após o 3, né, que é o valor inicial, você tem aqui dá 2, aqui dá 6, aqui dá 2, e espera-se que o próximo dê 6. Se a gente conseguir verificar isso, então a gente consegue chegar na resposta. E é exatamente isso, ó. Observe. Quando você escreve os números dessa forma aqui, né? A2 vezes 1 mais A2, você está fazendo isso que a colega falou, você está multiplicando números consecutivos. E mais ainda, esses números consecutivos, eles vão se repetir. Por quê? Ó, o A2 é 12. O próximo dele é o 13, né? Aí quando você olha para os dígitos das unidades, você tem 2 vezes 3, que vai dar 6. Aí quando você vem para o próximo elemento, é o AC, o A3 vezes o A3 mais 1. Aí o A3 termina em 6 e o A3 mais 1 vai terminar em 7. Mas quando você multiplica 6 e 7, dá 42. E o dígito das unidades é 2. Então, quando você fizer o A5, ele vai ser o A4 vezes 1 mais A4. Só que a gente sabe que o A4 ele vai terminar, ele termina em 2. Logo, o A4 mais 1 termina em 3. E o A5 vai terminar em 2 vezes 3, que é 6. Deu para entender, pessoal? Pronto, exatamente. Então, você observa que ou vai terminar em 2 ou vai terminar em 3, sempre. Agora, só é observar o que a colega falou ali. Se o índice for par, ele vai terminar em 2. Se o índice for ímpar, ele vai terminar em 6. Então, aí eu vou colocar essa conclusão aqui. Note que os números A2, A3 e por aí vai, terminam em 2 ou em 6. Mais ainda, se o índice é par, termina em 2. Se é ímpar, em 6. Assim como a 2022 tem índice par, segue que este número termina em 2. Então, o dígito das unidades, o algarismo das unidades do A 2022 é igual a 2. E esse problema é aquele tipo de problema que a gente encontra na matemática em que você sabe algo a respeito de um certo elemento, porém você não conhece quem é o elemento de fato. Eu não sei quem é o A 2022, porém eu sei uma coisa dele. Eu sei que ele vai terminar em 2. Mas quem ele é, isso eu não posso te dizer.
E na matemática tem um monte de situação assim. Tem os chamados teoremas de existência, onde você prova que um determinado objeto matemático existe, porém você não exibe quem é aquele objeto matemático. Você só diz que ele existe. É bem interessante esse tipo de problema. Pronto. Alguma pergunta? Posso prosseguir tranquilamente? Caso haja dúvida, só é falar. Pronto, vamos para essa próxima questão aqui. Esse tipo de questão que tem afirmações e a gente tem que tirar conclusões com base nessas afirmações. Analise as afirmações a seguir, considerando a função f, tendo como domínio e contradomínio o conjunto dos números reais, dada por f de x igual 2x sobre x quadrado mais 1. Parte do gráfico de f está esboçada ou esboçado, né, ao lado. Então, você tem uma parte do gráfico, esboçada, né, que é uma parte do gráfico. Então, você tem uma parte do gráfico de f aqui e tem as afirmações. A primeira afirmação, f é uma função par. Para resolver essa questão, né, para ver se isso aí é verdadeiro ou falso, você tem que lembrar o que é uma função par. Então, f é par se f de menos x for igual a f de x, para todo x pertencente ao domínio de f. E, analogamente, f é dita ímpar se f de menos x for igual a menos f de x para todo x pertencente ao domínio de f. Então, para verificar se essa função é par, basta a gente ver se vale a propriedade. Então, segue daí que f de menos x, então, no lugar do x, aqui na fórmula da função, eu coloco menos x. Então, fica 2 vezes menos x sobre menos x ao quadrado mais 1. Aí, observe que esse menos ele sai, né? Então, fica menos 2x. E esse menos aqui dentro, como está elevado ao quadrado, ele some. Então, fica x ao quadrado mais 1. Aí, observe que o que sobrou aqui? Sobrou o menos, e isso aqui é justamente a função. Então, a gente observa que essa função, o f de menos x é igual a menos f de x. Isso aqui para todo x pertencente ao domínio da função. Logo, f ela não é par, ela é ímpar. Então, a primeira afirmação ela é falsa, né? F não é uma função par, f é uma função ímpar. Só um comentário adicional aqui é o seguinte, ó. Se você tem uma função do tipo x elevado a 2n, essa função ela é par. Para todo n pertencente aos inteiros. Qualquer número inteiro que você colocar aqui, ela continua a função par. E se lá o expoente for um número ímpar, ou seja, for da forma 2n mais 1, então a função é ímpar. Para todo n pertencente aos inteiros. Aí outros exemplos de funções pares. A função cosseno, ela é uma função par. E a função seno, ela é uma função ímpar. Então, cosseno é par e seno é ímpar. Tem até uma coisa bem legal que, tipo assim não,
que quando você estuda um negócio chamado séries de Taylor, você consegue calcular a série de Taylor para o cosseno e a série de Taylor para o seno. E você vai observar que na série de Taylor vai ter potências de ordem par para o cosseno. E para o seno vai ter potências de ordem ímpar. Eu vou chutar aqui, eu não vou. Talvez eu erre, porque faz tempo que eu vi isso, mas usando essa tal de série de Taylor, o cosseno de x ele é escrito da seguinte forma: o somatório, caindo de zero até o infinito, de x elevado a 2k sobre 2k fatorial. E o seno, se eu não me engano, aqui tem um sinal, mas aí não é o objetivo da gente, então eu não vou me estender nisso aqui, não. O seno fica x elevado a 2k mais 1 sobre 2k mais 1 fatorial. Se eu não me engano, tem um sinal de menos aqui. É menos 1 elevado a k, alguma coisa. Mas isso aqui é provavelmente. Depois vocês podem procurar quem tiver interesse. Então, tá justamente uma coisa relacionada com a outra. Mas isso aqui é uma digressão minha, né? Então vamos voltar para o objetivo. Aí, a segunda afirmação: a única raiz de f de x igual a zero é x igual a zero. Então ele está dizendo o seguinte, ó, que esse gráfico aqui não vai ter outras interseções com o eixo x. Uma forma de verificar que isso é verdadeiro bem rápido é você resolvendo a equação. Então, você pega f de x igual a zero, isso aqui implica em 2x sobre x ao quadrado mais 1 igual a zero. Para a fração ser igual a zero, é suficiente que o numerador seja igual a zero, porque o denominador sempre é positivo, nesse caso aqui, e nunca pode ser zero, né? Obviamente. Então, resulta aqui que o x tem que ser igual a zero. Então, realmente, a afirmação ela é verdadeira. Aqui você tem a segunda afirmação como verdadeira. Tudo bem até aqui, pessoal? Temos uma pergunta aqui, professor. Marcondes, seu microfone está liberado. Bom dia, professor. Bom dia. Nesse caso aí, só olhando para o gráfico também dava para eu responder alguns itens aí, né? Por No caso, exemplo, o par, nesse caso do par aí, como ele não é simétrico, eu poderia dizer que ele já não seria par, a função. vou melhorar o que você disse. Ele não é simétrico em relação ao eixo Y, né? Isso. Isso. E também tinha outra coisa que eu tinha visto aí. Se a função é sobrejetiva, também estaria descartado olhando para o gráfico, né? Não. Ah, porque ele Ó, tinha que dizer o intervalo, né? Nesse caso. e também ele está dizendo que aqui é uma parte do gráfico. Então, esse gráfico ele pode subir aqui até o infinito e esse gráfico pode descer, essa outra parte pode descer até o infinito. Aí ela seria sobrejetiva. Não tem como a gente garantir. Beleza? Ok, professor. Ok, obrigado, professor. Nada. Pronto. É interessante isso que o colega falou, que tem isso mesmo também, ó. Quando uma função ela é par, ela vai ser simétrica em relação ao eixo y. E quando ela é ímpar, ela é simétrica em relação à origem. Esse gráfico aqui, esse pedaço do gráfico, ele é simétrico em relação à origem aqui, né?
Porém, é bom o cara fazer a conta, porque nada me garante que isso aqui não muda, nem isso aqui não muda. Analisando a fórmula, o cara consegue garantir, mas a princípio poderia ser outra fórmula, um pouco mais complicada, e por aí vai. Aí, beleza, a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. A terceira, que é a 2.2, está dizendo que o módulo da função é menor do que ou igual a 1. Só que isso aqui é a mesma coisa que afirmar que a função está entre -1 e 1. E como eu sei quem é a função, então eu posso colocar aqui -1, aí bota a função 2x, x ao quadrado mais 1 e 1. Aí veja, quando você está trabalhando com desigualdades, você tem que prestar atenção nesse se somente se que eu estou colocando aqui. Ó. Esse se somente se significa o seguinte: isso é verdade, implica que isso é verdade. Mas de forma análoga, isso ser verdade implica que isso é verdade. Quando você está trabalhando com desigualdade e você faz o que eu vou fazer agora, que é o quê? Eu vou tirar essa parte do denominador. Só que tirar o denominador é a mesma coisa que multiplicar todo mundo por ele. Aí, nesse caso aqui, eu consigo manter a equivalência e consigo manter as desigualdades. Por quê? X ao quadrado mais 1 é positivo. E quando você pega uma desigualdade e multiplica ela por um número positivo, você não modifica o sentido da desigualdade. Então, quando eu multiplicar todo mundo por x quadrado mais 1, vai ficar assim, ó, menos x quadrado menos 1, 2x e x quadrado mais 1. Então, não modifiquei nada. As equivalências continuam. Para as equivalências continuarem, eu vou subtrair 2x. E quando você pega uma desigualdade e soma um número ou subtrai um número, a desigualdade também é preservada. Então, se eu tiro 2x, aqui vai ficar menos x quadrado mais 2x mais 1. Esse 2x vem negativo para cá, eu já coloquei o menos para fora. Aqui fica 0 e aqui fica x ao quadrado menos 2x mais 1. Beleza. Aí observe que desse lado aqui você tem menos x mais 1 ao quadrado. E aqui você tem x menos 1 ao quadrado. E com isso eu já consigo dizer que a afirmação inicial é verdadeira. Por quê? Porque ó, qualquer quadrado é positivo. Só que esse primeiro quadrado ele está sendo multiplicado por -1. Então, vale essa desigualdade. Essa expressão aqui é menor do que zero, ou igual a zero no máximo. E, por outro lado, vale essa desigualdade aqui também, porque isso aqui sempre é positivo e, na pior das hipóteses, ele é igual a zero. E observe que o x aqui que ele está dizendo é qualquer x real. Então, essas desigualdades, elas vão continuar sendo verdadeiras para qualquer x real. Logo, a desigualdade inicial de onde eu parti também vai ser verdadeira. Deu para entender o meu argumento, pessoal? Alguma pergunta aqui? No momento não, professor. Pode prosseguir. E outra coisa que, se você quiser incrementar essa resposta, né, quiser olhar por outro ponto de vista, você pode notar, observar isso aqui do ponto de vista geométrico. Então, o que você tem aqui, ó, você tem duas parábolas. Essa aqui, ela, quando x é -1, ela é igual a zero, e ela é com cavidade para baixo, né? Eita, tá bem feia ela, mas, enfim, não é o objetivo.
E essa aqui, ó, quando x é igual a 1, ela é igual a 0 e ela tem a concavidade para cima. Então, realmente, ó, a primeira sempre é maior do que 0, no máximo é igual a 0, e a segunda sempre é menor do que 0, no máximo é igual a 0. E ainda vale isso, né? Essa daqui é maior do que essa. Beleza, então, terceira afirmação verdadeira. Isso aqui está dizendo para a gente que o maior valor da função é igual a 1 e o menor valor da função é igual a menos 1. Ou seja, ela está dando para a gente esses pontos aqui, ó. O valor máximo e o valor mínimo. Aí, na 3.3, ele diz, dado um real y, com o módulo de y menor do que 1 e y diferente de 0, existem dois valores reais x, tais que f de x é igual a y. Então, ele está dizendo para a gente o seguinte, se você pegar qualquer número entre menos 1 e 1, você vai encontrar dois valores de x que, aplicados na função, dão aquele número. Aí, sim, só não pode ser o zero. Aí a pergunta que fica aqui é, isso é verdade ou é mentira? Se é verdade, como é que eu justifico isso? Se é mentira, como é que eu justifico também que é mentira? E aí, pessoal? Gostaria de ouvir vocês. Será que tem uma forma de mostrar isso diretamente? Ou dá para o cara tentar fazer isso de uma forma indireta? Alguma sugestão? Ou só pelo que a gente já analisou da função, a gente já consegue cravar que essa questão é verdadeira ou é falsa? Nada? Deixa eu fazer uma pergunta acessória. Ó, olhando para a fórmula da função, o que que você acha que acontece quando o valor de x começa a se tornar muito grande ou muito pequeno? Como ela está mostrando que ela tem uma certa simetria, né? Porque ela é uma função ímpar, vamos olhar só para a parte positiva aqui. O que que acontece quando o x se torna muito grande? O que que você acha que acontece com esse gráfico aí? Ó, como é que eu respondo essa pergunta? Observe, na parte de cima você tem x elevado a 1. Na parte de baixo você tem o x elevado a 2. Isso significa o quê? Que a parte de cima ela cresce mais devagar do que a parte de baixo. Ou seja, quando o x começa a crescer, a parte de baixo vai ficar muito maior do que a parte de cima. E quando você tem numa divisão que a parte de baixo é muito maior do que a parte de cima, o quociente todo ele vai ficar muito pequeno. Então, isso significa, intuitivamente, que conforme o x vai crescendo, essa razão aqui ela vai se aproximando de zero. A gente pode escrever assim, ó, quando x tende ao infinito, f de x
tende a zero. Ou seja, essa parte aqui do gráfico, conforme o x vai aumentando, o gráfico ele vai ficando cada vez mais próximo do eixo x. Porém, como o infinito não é um número, né? A função também nunca vai ser igual a zero. Ou seja, por isso que está aqui dizendo que o y é diferente de zero. Então, vamos lá para a resposta. Se você pegar qualquer valor de y aqui no eixo y, menos o zero, e olhar para ele nessa direção aqui, ó, você vai ver que se eu traçar uma reta aqui paralela ao eixo x, essa reta vai cortar o gráfico em 2 pontos. Porque esse gráfico aqui, a tendência dele é ir para o zero. Então, ó, partindo aqui acima do zero, qualquer reta que você traçar aqui paralela ao eixo x, em algum momento ela vai ter que encontrar o gráfico da função. Ela corta ele aqui e vai cortar ele em algum ponto lá longe. Então, isso significa que, dado um real y, entre menos 1 e 1, porque a gente viu que o gráfico vai de menos 1 até 1, vai existir dois valores de x que são iguais àquele y. Deu para entender o que eu disse, pessoal? Então, por esse argumento, você justifica que a afirmação ela é verdadeira. Deixa eu tentar uma coisa aqui que me vem agora em mente, que é o seguinte, ó. Vamos supor que existe essa solução, né? Eita, deixa eu arrumar espaço aqui. Eu tenho que fazer isso aqui. Eita, ficou ruim, peraí. Pronto. Não, não é isso que eu quero. Eu quero... Deixa eu botar outra página aqui, é melhor. Deixa eu tirar isso daqui. Ah, vou tirar esse gráfico. Pronto, tá me atrapalhando. Pronto. Tem minha página aqui. Veja, estamos na 3, né? Lá na questão está dizendo que vai existir dois valores de x, tal que o y seja igual a isso aqui. Aí, veja, eu vou pegar isso aqui e vou reescrever assim, ó, 2x igual x quadrado y mais y. Aí, vou reescrever como x ao quadrado y menos 2x mais y igual a zero. Aí, observe, ó, isso aqui é uma equação do segundo grau na variável x. Então, para encontrar o valor de x, o cara usa a fórmula de Bhaskara. Então, vai ser menos b, que é 2, mais ou menos raiz de delta, que é b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes a, que é 2y. Então, o valor do x vai ser 2, mais ou menos, raiz de 4 vezes 1 menos y ao quadrado. Tudo isso dividido por 2y. Então, o valor do x, dá para tirar esse 4 para cá como um 2. Aí, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, fica 1 mais ou menos raiz de 1 menos y ao quadrado sobre y.
Aí vê que interessante, pessoal. Ó, se eu suponho que existe x que satisfaz a equação, então eu dou um valor de y entre menos 1 e 1 e suponho que vai existir um valor de x que vai satisfazer isso aqui. Aí eu desenvolvi, cheguei numa equação de segundo grau, na variável x, e considerei o y como se fosse a constante ali, como se ele fosse os números. Aí encontrei que o x ele vai ser igual a 1 mais ou menos raiz de 1 menos y ao quadrado sobre y. Aí vê que interessante. A questão diz que o y é diferente de zero. Então, não tem problema dele estar aqui embaixo. E a questão também diz que o módulo de y é menor do que 1. Logo, esse y ao quadrado aqui também vai ser menor do que 1. E isso significa o quê? Significa que 1 menos y ao quadrado é positivo. E quem é esse 1 menos y ao quadrado aqui dentro da raiz? Alguém chutaria dizer quem ele é? Deixa eu pegar uma água aqui. Ó, esse y aqui é o delta, pô. A parte que fica dentro da raiz, lá na fórmula da equação de segundo grau, não é o delta? Então, se o delta é maior do que zero, você tem que existem duas raízes reais. Então, com isso, eu estou provando que aquele raciocínio que a gente fez lá usando o gráfico, ele é verdadeiro. Então, quando você pega essa função, f de x igual a 2x sobre x quadrado mais 1, sempre vão ter dois valores de x para qualquer valor de y que você me der entre menos 1 e 1. E a gente viu pelo gráfico e aqui a gente provou. A gente pegou o y, que é um valor dado entre menos 1 e 1, e quer encontrar quem é o valor de x que produz esse y. Aí a gente viu aqui, ó, que os valores de x que produz esse y é 1 mais ou menos raiz de 1 menos y ao quadrado sobre y. Eu sei que isso aqui pode ser um pouquinho mais complicado do que vocês estão acostumados, mas se tiver alguma pergunta, a hora de fazer é agora. Ou eu posso prosseguir para a próxima tranquilamente. Tudo ok? Pode prosseguir, professor. Então vamos lá. Aí agora só falta a última afirmação. A última afirmação, ela diz: f é uma função sobrejetiva. Essa aqui, de imediato, a gente pode dizer que ela é falsa, né? Porque para dizer se ela é sobrejetiva, você tem que dizer quem é o contradomínio, né? E já foi dito aqui que o contradomínio é o conjunto dos números reais. Porém, a função ela só vai de menos 1 até 1. Então, é falso. Para você provar isso, então, basta notar que não existe x pertencente aos reais, tal que f de x é igual a 2. Então, se você pegar a fórmula da função e igualar a 2, você vai ver que não existe número real que satisfaz isso. Então, por isso você já conclui que a afirmação vai ser falsa. Tem outra com gráfico aqui, mas para a gente não ficar cansado no mesmo assunto, eu vou deixar ela para
para depois, ou senão fica como uma tarefa para vocês. Tem outra com gráfico. Vou pular essa de gráfico também. Depois a gente volta para ela. Essa aqui envolve gráfico também, mas é um pouquinho diferente. Então, aqui nos são dados x e y, dois subconjuntos de R cartesiano R. Caso alguém não esteja ligado, isso aqui é a mesma coisa que R ao quadrado, né? R2, que é o plano. E está dizendo que o x é o conjunto de pontos em que o y obedece a essa fórmula e essa condição, e o y de semelhantemente. Então, se S representa a área da região R, que é a união dessas duas regiões, marque a alternativa que representa uma estimativa adequada para S. Nesse tipo de problema, o que eu tenho que fazer é escrever essas regiões. Então, a primeira região é todo mundo dessa parábola aqui, né, que é positivo. E a segunda região é todo mundo dessa parábola que é negativo, ou igual a zero. Então, eu vou colocar os dois em um só sistema de coordenadas. A primeira região é uma parábola com cavidade para baixo, que cruza o eixo Y na parte positiva e passa pela origem. Então, ela é assim, com cavidade para baixo, corta o eixo Y na parte crescente e passa aqui pela origem. Esse ponto aqui, facilmente você observa, uma raiz é zero, né? A outra raiz é igual a 1. Então, esse ponto aqui é o x1 e 0. Note também que o valor máximo dela ocorre. Isso é uma coisa que acontece sempre com a parábola. O x do vértice é a média aritmética das raízes. Então, como as raízes são 0 e 1, esse valor aqui é meio. E o y do vértice, basta você pegar o x do vértice e aplicar na função. Se você botar um meio aqui, fica 1 meio menos 1 quarto. 1 meio menos 1 quarto é igual a 1 quarto, né? Então, esse é o x do vértice, o y do vértice. A segunda parábola é uma parábola com... Sim, e a condição aqui é que eu quero a parte que é maior do que zero, né? Então, eu estou interessado nessa parte aqui, ó. Aí, a segunda parábola, ela tem a concavidade para cima, corta o eixo Y na parte, no seu ramo decrescente e passa pela origem também. Então, esse outro gráfico, ele tem esse aspecto aqui. E eu quero a parte que é menor do que zero. Então, eu quero isso aqui. Semelhantemente, o x do vértice vai ser meio. E se você colocar aqui meio também, ó, fica 1 quarto menos meio, que vai dar 1 quarto, 1 meio e menos 1 quarto. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Tudo certo, professor. Aí, o que a gente quer? É uma estimativa dessa área aqui, da área dessa figura que parece uma bala. Eu quero saber aproximadamente que área é essa. Se você tivesse na matemática avançada, a área disso aqui, você poderia calcular uma integral. Calculava a integral da diferença das duas funções e encontrava a área exata. Aqui nós queremos uma estimativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estimativa por excesso e vou fazer uma estimativa por falta.
A estimativa por excesso, eu vou pegar esse... Isso aqui vai ser o quê? Um retângulo, né? Peguei esse retângulo aqui, ó. Aqui é a estimativa por excesso. E a estimativa por falta, eu vou pegar esse losango aqui dentro. Então, fazer aqui por falta. Quem é a área desse losango? A área desse losango, basta você observar, você pode dividir ele em dois triângulos, né? Então, vai ser 2 vezes... deixa eu pegar a cor amarelinha aqui para ficar bonitinho. Vai ser 2 vezes a base, que é 1, vezes a altura. Observe que a altura aqui, ó, é 1/4, então fica 1/4 dividido por 2, né? É a base vezes a altura dividido por 2. Aí, como eu estou pegando 2 vezes, então vai ser esse 2 cancela com esse, dá 1/4. Então, a área é pelo menos 1/4. O valor mínimo da área é 1/4. O valor máximo é o do quadrado. Então, você vai e faz. A área do quadrado é a base, que é 1, vezes a altura, que é 1/4, mais 1/4 é meio, né? Então, a área ele chamou de quê? De S. Então, S vai estar entre 1/4 e 1/2. Cadê? Tem alguma dessas alternativas aqui? Letra D, né? O valor máximo da área é meio, se fosse essa parte de fora aqui. O valor mínimo, 1/4, se eu estivesse considerando essa parte de dentro. É bem interessante que, tipo, se o cara quiser refinar essa estimativa que o cara está fazendo, aí a gente poderia, tipo, cortar aqui no meio, né? Ó, em vez de trabalhar com um quadrado, trabalhar com um hexágono, né? E aqui a gente poderia pensar em outra estratégia também para ir aumentando a área do losango, em vez de ser um losango, ser outra figura. Mas isso não está nos nossos objetivos, então essa é a resposta para a área aproximada da figura. Alguma pergunta? Nenhuma também, professor. Beleza. Questão 9. Um estudante apresenta a resolução a seguir, composta de 4 equivalências. Então, ele começou com essa inequação, aí a equivalência é aquilo que eu disse. Se esse lado é verdade, então esse é verdade. Esse implica esse e esse implica esse. Então, daqui ele passou para aqui, daqui, que é essa parte aqui, né? Ele multiplicou aqui por 2, né? Ficou com isso. Aí, disso aqui, ele pegou o 2 e cancelou e jogou o x para cá. Aí, menos x maior do que zero, então, multiplicando por menos 1, inverteu a desigualdade. Eu quero saber quais são as corretas. Essa questão é um pouco mais voltada para a lógica. E aí, pessoal? Para eu não ficar falando sozinho. Tá tudo certo? Tem alguma errada? Não pode estar tudo certo, né? Porque não tem aí nenhuma opção que está tudo certo. Mas aonde é que está o erro? Onde está o erro desse estudante?
O que foi? Porque, calma, não entendi. Pronto, dá um tempinho para vocês pensarem. Uma dica é o seguinte: começa a olhar de baixo para cima, que é mais fácil, pô. Vê que ele está simplificando. Então, começa a olhar de baixo para cima se está tudo ok. Ó, vamos lá. Vamos fazer o que eu disse, começando de baixo para cima. Se menos x é maior do que zero, é equivalente a x ser menor do que zero? Isso aqui é verdade? De outra forma, aqui é o seguinte, ó. Pensa num número, por exemplo, 5. Aí, se menos 5 for maior do que zero, é porque 5 seria menor do que zero. Ou seja, se eu pegar um número e multiplicar ele por menos e ele for positivo, significa que ele é negativo. Veja que aqui não bate. Mas, por exemplo, menos 5 é maior do que zero. Por quê? Porque menos 5 é menor do que zero. Então, o que essa desigualdade está dizendo é exatamente isso. Se você pegar um número e multiplicar ele por menos 1 e ele fica negativo, ou ele fica positivo, é porque ele era negativo. E de forma semelhante, se você pega um número negativo e multiplica ele por menos 1, aí ele fica positivo. Não sei se esse exemplo que eu coloquei aqui ajudou ou piorou. Depois que eu coloquei, eu achei meio confuso, mas resumindo é isso. Isso aqui é verdade, pô. Que é uma regra que a gente ensina lá por moleque, quando começa a ensinar inequação. A gente diz assim, ó, pega uma inequação, se você multiplicar por menos 1, você inverte a ordem da desigualdade. É o que a gente fez aqui. Isso aqui é verdadeiro. Então, por eliminação, não pode ser essa, nem pode ser essa. Aí vamos olhar para essa. Então, isso aqui está dizendo que x mais 2 maior do que 2x mais 2 implica, ou é equivalente a menos x maior do que zero. Então, o que, que o cara fez aqui? Ó? Ele pegou uma desigualdade, subtraiu 2 dos dois lados. Aí fica x maior do que 2x. Não muda se somar e subtrair. Aí, o que, que ele fez de novo? Ele subtraiu 2x de novo. E a subtração não vai mudar a ordem. Então, quando ele bota menos 2x aqui, fica menos x. E aqui, quando ele tira os 2x, fica zero. Então, essa desigualdade leva até essa. Porém, de forma análoga, ó, se você tem essa desigualdade, você pode somar 2x dos dois lados, vai dar isso aqui. E se você tem essa desigualdade, você pode somar 2 dos dois lados, que dá essa aqui. Então, essa desigualdade leva para essa.
Isso significa que a terceira também é verdadeira. Então, você pode eliminar a que não tem a 3, né? Você pode eliminar essa, que não tem a 3, e pode eliminar essa que não tem a 3. Então, sem fazer muita coisa, a gente já respondeu, né? Porque só sobrou a letra C. Então, isso significa que a segunda também é verdadeira, por motivos óbvios. Ele só pegou aqui e multiplicou. E aqui é você colocar o 2 em evidência. Então, isso significa que isso aqui é falso. Aí o ponto é, beleza, já respondemos a questão. Agora o ponto é explicar por que que isso aqui é falso. Aí é onde eu gostaria de ouvir vocês. Por que a primeira afirmação é falsa? Ó, o que está sendo feito aqui? Vamos lá, vou justificar bonitinho. A afirmação 1 é falsa, pois transformar x mais 2 sobre x mais 1 maior do que 2 em x mais 2 maior do que 2 vezes x mais 1 implica multiplicar a primeira desigualdade por x mais 1. Então, veja, quando você sai daqui e vem para aqui, o que foi que você fez? Você multiplicou toda a desigualdade por x mais 1. Porém, para se manter o sentido da desigualdade, precisamos que x mais 1 seja positivo, ou seja, x seja maior do que menos 1, como o colega notou aqui. O x tem que ser maior do que menos 1. Porém, não tem nada na questão que nos garanta que o x seja maior do que menos 1. Contudo, nada nos é dito sobre o valor de x, ou os valores de x, né? X assume. Então, como não está dizendo na questão que o x mais 1 é positivo, então você não pode fazer isso aqui. O erro desse estudante começa já no comecinho. Na primeira implicação que ele faz, ele já comete o erro porque ele não procura saber se o x mais 1 é positivo ou não. Então, lembre disso. Ó. É muito comum cair questões lá no ENA com desigualdade
e o cara vai logo na emoção. Acaba esquecendo desses detalhes. Quando você trabalha com inequação, você não pode ir tanto no automático, como a gente faz quando está trabalhando com equação. Tem que pensar cada passo que você está dando. Beleza. Então, respondemos a questão. Aí, essas 3 últimas questões, eu achei bem interessante elas, porque elas são um pouco diferentes. Pode levar o cara a... Pode parecer que é difícil, complicada, mas são bem simples. São curiosos e simples. Então, vamos lá. Seja f uma função tal que f de xy é igual a f de x sobre y para todos os números reais positivos x e y. Se f de 300 é igual a 5, então f de 700 é igual a... Aí, ó, esse tipo de questão, o cara tem que tentar pegar o que ele dá para você e associar com a característica da função, a propriedade que a função tem. Então, você tem que f de x e y é igual a f de x sobre y. Logo, o f de 300, você pode escrever ele como f de 100 vezes 3. Aí, o 100 é o x, o 3 é o y. Então, isso aqui fica como f de 100 sobre 3. Porém, isso aqui é uma coisa, né? Porém, a questão está dizendo que f de 300 é igual a 5. Eu não vou botar isso aqui, esse 1. Escrever assim. Porém, f de 300 é igual a 5. Logo, você tem o seguinte, ó, no lugar de f de 300, você bota 5. F de 100 sobre 3 é igual a 5. Ou seja, f de 100 é igual a 3. Então, eu tenho uma informação aí que não resolve a questão, mas já me dá um caminho por onde eu caminhar. Veja, por que que eu quis fazer f de 100? Eu poderia usar essa mesma expressão e escrever assim, né? Ó, f de 3 vezes 100. Aí o 3 era o x e o 100 era o y. Então, ficaria f de 3 sobre 100. Aí f de 300 eu sei que é 5, né? Então, eu teria f de 3 igual a 500. Não tem problema fazer isso, mas isso não me ajuda a resolver a questão. Por quê? Porque aqui eu tenho um f de 700, então eu sei que tem um 100 aqui. Aí, se eu sei o valor do f de 100, eu posso usar isso para encontrar a resposta aqui. Mas eu não sei quem é o... Aqui não tem um 3. Então, não serve para mim esse f de 3 para resolver o problema. Então, isso aqui é um exemplo de que, às vezes, o cara tem que fazer corretamente as escolhas do que você vai calcular. Porque, mesmo que você esteja certo em um determinado cálculo, ele pode não servir para o seu objetivo. Aí, beleza. Dito isso, vamos lá. Ó. F de 700 é F de 100 vezes 7, que é igual a F de 100 dividido por 7. Porém, F de 100, a gente fez a conta. Oh, não é 3, não. É 3 vezes 5, né? F de 100 é 15. Então, F de 700 vai ser 15 dividido por 7. E a resposta é a letra A. E uma coisa interessante que a gente consegue observar aqui é o seguinte.
A gente calculou o f de 3, não foi? E a gente viu que o f de 3 era... Já esqueci, velho. Mas a gente viu que o f de 3 era um número grande. E o que a gente consegue observar aqui, ó? Que conforme o número vai aumentando, o valor da função vai diminuindo. Então, essa função dá para o cara concluir isso, que ela é uma função decrescente, né? Mas não é nenhum objetivo da gente. Já respondemos, já encontramos o que era para encontrar. Mas fica essa observação aí. A colega já me corrigiu ali, então vocês estão entendendo, né? Beleza? Alguma pergunta? Se não tiver, eu vou avançar. Ó, outra questão que parece difícil, mas é bem simples. Só basta você perceber com o que você está trabalhando. Antes de eu começar a responder, só de olhar para a questão, alguém já consegue perceber que assunto é esse? Essa questão 11 é sobre que assunto? Ó, essa questão a colega falou recorrência, tá certo? Só que é uma recorrência especial que vocês conhecem muito bem. Veja, uma sequência é uma função de quem? Dos naturais nos reais. Aqui está N com um tracinho, é porque no ensino médio, a maioria dos livros que eu vejo, os naturais começam com zero. Mas em alguns livros do superior, nos livros do superior isso não é uma regra. Tem livro que começa os naturais com zero e tem livro que começa o natural com um. Eu prefiro começar os naturais com um. Então, uma sequência é uma função dos naturais nos reais. Aí, geralmente, em vez de escrever F, a gente escreve A. E, em vez de escrever assim F de N, né? Ou F de X, a gente escreve AN para o termo geral dela, né? Então, beleza. Aí, vê só. O que a gente tem aqui é uma sequência. Você poderia escrever isso, se você quisesse, assim, ó. AN mais 1 igual 2 vezes AN mais 1 dividido por 2. Também funciona. E se você quiser, você pode observar que isso aqui é AN mais 1 meio. E daqui você conclui o seguinte, ó, que se você fizer AN mais 1 menos AN, sobra 1 meio. Aí eu pergunto a vocês, que tipo de sequência, quando você faz um termo menos o anterior, dá um valor constante? Quem é essa sequência? Quem é a sequência que, quando você faz a diferença de termos sucessivos dessa sequência, você sempre encontra um valor constante como resposta? Essa sequência, como o colega já colocou ali, é a progressão aritmética. Então, isso aqui, a N
é uma progressão aritmética de primeiro termo. Quem é o primeiro termo? A questão já deu, ó. Ou f de 1, né? Primeiro termo, A1 igual a 2, e razão R igual a meio. Logo, seu termo geral é dado por termo geral da PA de termo inicial 2 e razão meio é dado por isso aqui. Então, agora ficou fácil, né? Segue daí que A 101 é igual a 2 mais 101 menos 1 dá 100. 100 dividido por 2 dá 50. Então, o A101 é igual a 52. E a resposta para a questão é a letra D. Observe que eu não usei a notação F de N mais 1. Mas não muda nada a forma que o cara escreve. Então, veja, é o que eu disse. A questão parece difícil, porém, se você tem os conceitos em mente, ela se torna fácil. Um cara que não está ligado nisso, ele vai ficar quebrando cabeça aqui, vai calcular o f de 2, f de 3, f de 4, f de 5, para tentar encontrar um padrão para dar um chute em qual seria o valor do f de 101. Mas se você entende a ideia, faz uma conta simples, o resultado segue de forma quase que imediata. Pronto. Caso ninguém tenha mais nenhuma pergunta, eu vou para a última questão, que também é uma... Essas três últimas foram as três questões que eu achei mais interessante e separei para a gente dar uma olhadinha nelas. Ó, seja f de R em R uma função que satisfaz f de tx é igual a t² vezes f de x, para quaisquer x e t reais. A partir dessas informações, assinale a alternativa correta. Esse tipo de função é chamada de função homogênea. Uma função em que f de tx é igual, o t sai para fora dela, a gente diz que ela é uma função homogênea. Aí tem vários tipos de função homogênea. Tem a função homogênea que o f de tx sai só o t, tem essa aqui que é o t ao quadrado. Enfim, pode sair uma função de t aqui. Aí eu quero ver qual dessas é a alternativa correta. Então vamos olhar a primeira. Ó, f de menos x, o que é isso aqui? É essa função quando eu coloco o menos 1 no lugar do t. Então, isso aqui é f de menos 1 vezes x. Mas pela regra da função, o t ele sai elevado ao quadrado. Então, isso aqui é menos 1 elevado ao quadrado vezes a função. Só que a gente sabe que menos 1 ao quadrado é 1. Então, no fim das contas, isso aqui é simplesmente igual a f de x para todo x pertencente aos reais. Então, acabou, vê? Já na primeira, a gente encontrou que ela era a resposta verdadeira. Aí é imediato que não pode ser a letra B, porque isso aqui é o f de menos 1 vezes x, e a gente sabe que o menos 1 sai elevado ao quadrado, então não pode ser isso. Tá dizendo, a letra C está dizendo que a função sempre é positiva.
Aí, alguém pode olhar para esse t ao quadrado aqui e se confundir e pensar, como o t ao quadrado é positivo, a função sempre é positiva. Mas não necessariamente. Não está sendo dito nada para a gente sobre o valor da função f de x. Esse f de x aqui pode ser negativo, não tem problema nenhum. Embora o t ao quadrado sempre seja positivo, nada nos é dito sobre o valor de f de x. Então, também não pode ser verdade isso aqui. Aí, por que não pode ser verdade esses dois? Porque, veja, ó, f de 0 é igual a f de 0 vezes x, que é a mesma coisa que 0 ao quadrado vezes f de x. Ou seja, f de 0 é igual a 0, não é igual a 1. E o f de 1 é... Como é que a gente verifica que o f de 1 não é igual a 1? Deixa eu ver aqui. F de 1, você pode escrever como f de 2. Não, você pode fazer assim. F de 1 vezes 1, que é igual a 1. Ah, não ajuda em nada. Vou botar como dois números inversos aqui para ver se tem alguma coisa. F de 1 é, é igual a f de 2 vezes 1 meio. Então, isso aqui sai o 2 ao quadrado vezes f de 1 meio. Então, f de 1 só vai ser igual a 1 se somente se o f de 1 meio for igual a 1/4. Só que nada na questão nos garante que o f de 1 meio é igual a 4. E também a gente já achou qual é a resposta correta. Mas aí a gente precisaria agora fazer o seguinte, fazer um cálculo para mostrar que o f de 1 meio não é igual a 1/4. Aí isso eu vou deixar como uma tarefa para quem quiser fazer. Beleza? Mas o raciocínio aqui é o seguinte, f de 1 só vai ser 1 se o f... Aí eu tenho f de 1 é igual a f de 2 vezes meio, que é o 2 assumir o papel do t, ele sai para fora, vezes f de meio. Aí isso aqui vai ser 1 se o f de meio for 1/4, porque aqui dá 4. Aí, para mostrar, a ideia agora é mostrar que o f de meio não pode ser 1/4. Aí você pode usar a regra da função para fazer isso. Ou você pode pensar em outro argumento que seja mais genérico. Mas eu vou parar por aqui. Beleza? Então, acredito que é isso. Alguma pergunta, pessoal? Deu para entender o que eu fiz aqui? Professor, uma pessoa está perguntando aqui, a Ilane, perguntou onde põe esse valor, em x ou t? Ó, o x e o t são números reais. Mas o que é que a gente entende? A gente entende o seguinte, ó, o x é a variável, né? Quando você tem uma função y igual a f de x. Então, o x aqui é a variável independente e o y é a variável dependente. Nesse contexto, onde você tem x e y, você assume que o x é a variável e t é um número real. Então, o t ele entra como uma constante. Quando eu faço aqui f de 1, eu estou dizendo que o x é igual a 1.
Estou calculando o valor da função quando x é igual a 1. Porém, como eu sei que o t é um número, eu posso escrever esse 1 também como t, que é igual a 2, vezes x, que é 1 meio. Ou, se eu quiser, eu posso trocar. Isso aqui eu poderia fazer assim também, ó. F de 1 meio vezes 2. Aí, agora, o x seria 2 e o t seria meio. Você pode inverter a ordem aí, você pode escolher quem vai ser o valor do x e quem vai ser o valor do t. Mas você sempre lembra que o t é um número qualquer e o x é a variável independente. Deu para entender isso que eu estou dizendo? Resumindo, você coloca o 1 no lugar de quem você quiser, ou no lugar do t, ou no lugar do x. Você coloca no que for mais conveniente para você resolver o problema. Você escolhe onde você quer colocar. Pronto, pessoal. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar por aqui e vou deixar aquelas questões lá como tarefa para vocês. Caso alguém tente resolver e queira me perguntar alguma coisa, depois pode perguntar que eu digo se está correto ou não, tranquilamente. Beleza? Ninguém falou nada, então tá ok, né? Eu entendo que eu fiquei com os assuntos um pouco mais complicados. Eu entrei um pouquinho depois, né? Eu estava no projeto desde o começo, aí eu saí um tempo, aí voltei agora. Aí peguei o bonde andando já, aí acabou que eu fiquei com os assuntos um pouco mais, que vão um pouquinho mais além do que vocês vão ver no ENA. Mas a ideia da gente é essa, colocar algo também um pouco mais avançado para quem está conseguindo caminhar um pouquinho mais, para o cara já ir se acostumando com o que vai ver lá. Mas eu acredito que é isso. Quando você faz as questões mais difíceis, a prova fica um pouquinho mais simples. Beleza, pessoal? Tentei fazer o melhor que eu pude. Talvez não foi tão bom quanto vocês gostariam, quanto vocês mereciam, mas estamos sempre caminhando e tentando melhorar. Por hora é isso. Um abraço para vocês. Bom trabalho aí. Boa prova, né? Tá chegando já o dia, boa prova. E espero que tudo dê certo aí para vocês. Só quero saber depois das boas notícias de quem foi aprovado. Então, um abraço e até a próxima. Tchau.